possibilidade de um cessar-fogo real entre Rússia e Ucrânia costuma ser apresentada como um ponto de virada, mas na prática ela funciona mais como uma ferramenta de barganha do que como um compromisso definitivo. Quando Putin sinaliza a redução de ataques em uma ligação com Trump, a mensagem central não é apenas militar, é diplomática. Trata-se de testar o terreno político antes de uma rodada de negociações, ganhar tempo operacional, reorganizar prioridades estratégicas e, acima de tudo, empurrar o custo da continuidade da guerra para o campo adversário. O que parece um gesto de boa vontade, na maioria das vezes é uma forma de reconfigurar o tabuleiro e redefinir quem precisa provar que quer a paz. A guerra entrou numa fase em que o campo de batalha já não é o único palco relevante. A disputa se deslocou para a arquitetura institucional e para o enquadramento jurídico-político da guerra, onde o objetivo é obter legitimidade e enfraquecer a narrativa do inimigo. É nesse ponto que a proposta russa à ONU se torna um elemento chave. A Rússia não faz isso porque acredita, de forma ingênua, que a ONU vai reconhecer anexações em zonas ocupadas. Ela faz porque entende o valor estratégico de uma acusação formal de 2 pesos e 2 medidas dentro do sistema internacional. Se a ideia de autodeterminação é defendida em alguns casos e recusada em outros, a potência revisionista usa essa contradição como arma retórica para fragmentar consensos, abrir fissuras diplomáticas e desorganizar o bloco ocidental. A comparação com a Groenlândia aparece justamente por isso. Não se trata de equivalência histórica ou jurídica, o objetivo é outro: expor o comportamento seletivo das potências, sugerir que a regra não é universal e que a legitimidade internacional é aplicada como instrumento de poder. A Rússia tenta transformar o debate sobre Crimeia, Donbass e os territórios do sul ucraniano em um debate sobre coerência. E quando a discussão muda do fato concreto da invasão para a coerência das normas internacionais, quem invadiu passa a operar em uma zona cinzenta de argumentos, onde a disputa vira a interpretação precedente e enquadra. Isso é ainda mais potente quando Moscou resgata casos como Kosovo. Esse exemplo é um clássico do repertório russo, porque ele toca num dos pontos mais sensíveis do pós-guerra fria. O Ocidente construiu parte de sua legitimidade internacional, defendendo intervenções e reconfigurações territoriais como exceções moralmente justificáveis. Só que exceções, quando se tornam repetidas, deixam de ser exceções. E o que a Rússia faz é usar esse histórico para afirmar que o sistema internacional não é um conjunto de regras, mas um conjunto de permissões controladas por quem tem capacidade de impor narrativas e força. A ONU, previsivelmente, responde com o princípio da integridade territorial. Essa é a linha defensiva clássica do direito internacional público. A autodeterminação não pode ser usada como ferramenta para dissolver fronteiras à força, ainda mais quando há ocupação militar. Só que Moscou não precisa vencer essa tese na ONU. Ela só precisa manter o debate vivo para atingir um alvo específico. A opinião pública internacional, fora do eixo EU, União Europeia, especialmente países do chamado Sul Global, que têm uma memória histórica de seletividade ocidental. Quando a Rússia insiste nessa argumentação, ela está construindo uma ponte de simpatia narrativa com governos que, mesmo não apoiando abertamente a invasão, preferem manter a autonomia diplomática e não alinhar totalmente suas economias às sanções. Enquanto isso, o inverno entra como variável estratégica e não apenas humanitária. O ataque à infraestrutura energética, em períodos de frio intenso, possui um valor militar objetivo, porque enfraquece a capacidade de resistência interna e pressiona a logística do Estado. Mas também cria um problema político para a Europa, porque transforma o conflito em uma questão de custo social e estabilidade doméstica. Isso é crucial quando a população sente diretamente o impacto da guerra, seja via energia mais cara, pressão migratória, gasto público militar ou desaceleração econômica. Cresce a demanda por soluções rápidas, mesmo que essas soluções impliquem concessões, e é aí que entra o papel central dos Estados Unidos, como mediador interessado, não como árbitro neutro. A mediação americana
é, acima de tudo, uma negociação sobre a arquitetura de segurança europeia. Washington precisa administrar duas pressões simultâneas. De um lado, não pode permitir que a Rússia saia com uma vitória territorial clara, porque isso incentiva novos revisionismos e fragiliza a credibilidade da OTAN. Do outro, não pode prolongar indefinidamente o conflito, sem criar desgaste político e econômico interno, e sem abrir espaço para que aliados europeus comecem a divergir publicamente sobre o custo da guerra. Se você observa a dinâmica real do processo, a paz nunca é apenas sobre parar os ataques. É sobre definir o que a Rússia ganha, o que a Ucrânia perde e o que o Ocidente consegue preservar como dissuasão futura. Por isso, a questão do Donbass é o núcleo duro das negociações. Território, nessa guerra, não é só terra. É controle de população, indústria, acesso logístico, posição defensiva e narrativa histórica. Para Moscou, o Donbass é apresentado como zona russificada e vital à sua segurança. Para Kiev, é uma linha vermelha simbólica e estratégica, porque aceitar a perda formal equivaleria a reconhecer que a força militar pode redesenhar fronteiras na Europa do século XXI. Nesse contexto, o discurso de Zelensky aparece como tentativa de reposicionar a Ucrânia em um cenário onde os termos da negociação estão se estreitando. Ao exigir garantias, ao rejeitar concessões territoriais e ao propor condições para o local e formato das negociações, ele busca demonstrar que a Ucrânia não é apenas um receptor de ajuda, mas um ator soberano, com agência. Só que existe um dilema. Quanto mais a Ucrânia insiste em não ceder, mais ela depende de apoio financeiro e militar externo em longo prazo. E quanto mais o tempo passa, mais esse apoio precisa ser politicamente justificado nos parlamentos e eleitores de países que não estão em guerra direta. É por isso que qualquer promessa temporária de redução de ataques deve ser lida com frieza. Pode ser uma trégua tática, pode ser um gesto para influenciar negociações, pode ser um sinal para acalmar mercados, ou pode ser apenas uma forma de criar uma narrativa de razoabilidade. A Rússia sabe operar com ambiguidade estratégica. Se ela reduz ataques por um período e depois retoma, ela pode dizer que tentou, que foi ignorada, que a Ucrânia não cooperou. Isso é comunicação estratégica e gestão de reputação internacional, mesmo quando a reputação já está comprometida. O ponto mais revelador, no entanto, surge quando a discussão migra para a União Europeia. A entrada da Ucrânia no bloco não é apenas um prêmio político, é uma revolução econômica e institucional. Significa integrar cadeias de produção, redefinir fluxos agrícolas, aumentar custos de coesão regional e importar um país em reconstrução para dentro do orçamento europeu. Não é simples, nem rápido. E a Alemanha, ao frear o entusiasmo, atua como o centro pragmático do bloco. Isso não é necessariamente um veto ideológico, é cálculo econômico e institucional. A Alemanha entende que a União Europeia não é só um clube político, é uma máquina regulatória e financeira. Para admitir a Ucrânia, seria necessário lidar com regras de concorrência, políticas de subsídio, combate à corrupção, ajustes jurídicos profundos, além de custos enormes de reconstrução e estabilização. Há também a variável de segurança. Uma Ucrânia dentro da União Europeia, mesmo sem OTAN, arrasta o bloco para uma proximidade ainda maior com a linha de confronto. E isso altera completamente a percepção de risco em capitais europeias que já lidam com pressões internas, instabilidade política e desaceleração econômica. O tema da corrupção ucraniana entra justamente como argumento funcional. Não é apenas uma crítica moral, é um instrumento técnico de travamento institucional. A União Europeia exige padrões mínimos de transparência e governança, porque o bloco depende de confiança na aplicação de regras e no uso de fundos. Inserir um Estado com problemas históricos nessa estrutura amplia o risco de instabilidade jurídica e desperdício de recursos. Mesmo que Kiev esteja tentando se reformar, reformas em países em guerra são sempre lentas, incompletas
e politicamente vulneráveis. Outro ponto, que expõe a realidade dessa fase do conflito, é a questão dos sistemas militares e do esgotamento europeu. Quando autoridades alemãs sinalizam limites no fornecimento de armamentos, o recado é direto. A guerra está consumindo estoques e forçando reindustrialização militar, algo que não acontece de forma instantânea. Há um tempo de produção, uma cadeia industrial, uma capacidade instalada. O Ocidente não pode operar no modo entrega infinita sem afetar sua própria prontidão defensiva. Isso alimenta a urgência por uma solução negociada, ainda que imperfeita. E a OTAN continua sendo a palavra proibida no acordo. Para a Rússia, a Ucrânia entrar na OTAN significa uma derrota estratégica permanente, porque empurra a fronteira de influência ocidental até o seu entorno mais sensível. Para os Estados Unidos da América, abrir mão completamente dessa possibilidade significa aceitar que Moscou tem poder de veto sobre escolhas soberanas de países vizinhos. A solução provável, portanto, tende a ser híbrida, algo como garantias bilaterais, apoio financeiro, integração parcial a estruturas europeias, mas sem adesão formal à OTAN no curto prazo. É um compromisso ambíguo, desenhado para reduzir risco imediato, sem resolver o conflito de fundo. Quanto ao local das negociações, isso pode parecer detalhe, mas não é. Onde se assina um acordo é parte do poder simbólico. Assinar em Moscou sugere vitória russa. Assinar em Kiev sugere derrota russa. Assinar em um país intermediário sugere um empate gerenciável. Por isso, Abu Dhabi, Turquia, Suíça ou qualquer território neutro surge como opção. A geopolítica é feita também de imagens e percepções. E um acordo de paz precisa ser vendável internamente para os dois lados. Se um líder aparece como quem se ajoelhou, ele perde sustentação doméstica. No fim, o cenário mais plausível não é uma paz total, mas um congelamento de conflito. Um cessar-fogo, com linhas de contato estabilizadas, uma negociação longa, uma Ucrânia parcialmente integrada ao Ocidente, e uma Rússia tentando consolidar ganhos territoriais sem obter reconhecimento formal. Esse tipo de desfecho não resolve a guerra, apenas muda sua intensidade. O conflito vira um estado prolongado de tensão, com disputas econômicas, sanções, rearmamento e competição por influência no entorno europeu. A pergunta real não é se a guerra pode acabar. A pergunta real é o que cada ator considera fim aceitável. Para a Rússia, é garantir que a Ucrânia não se torne uma plataforma militar ocidental plena e consolidar alguma forma de vitória territorial ou política. Para a Ucrânia, é manter soberania e evitar que concessões virem precedentes para futuras invasões. Para os Estados Unidos da América, é impedir uma vitória russa clara, manter credibilidade de alianças e administrar o custo global da guerra. Para a União Europeia, é reduzir instabilidade econômica e evitar ser arrastada para um ciclo permanente de crise energética e militar. Enquanto essas definições não convergirem, qualquer trégua será apenas um capítulo. E cada telefonema, cada reunião e cada proposta ONU será menos sobre paz e mais sobre posicionamento. Porque nesta guerra, como em quase toda disputa de poder entre grandes atores, o objetivo não é convencer o inimigo, é convencer o mundo de que você está do lado da legitimidade, mesmo quando o tabuleiro é movido pela força.